Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? A gente vai continuar vendo nosso conteúdo sobre tabela periódica, mas antes de iniciar a aula propriamente dita, eu queria só dar uma palavrinha, porque a gente está distante, né? Infelizmente, nosso acesso está remoto. Com certeza, se a nossa aula fosse presencial e a gente estivesse fazendo isolamento, contraditoriamente, eu ia chegar em sala falando sobre isso, né? Acredito que todos os professores também, a respeito desse isolamento que começou a ser afrouxado, né? Essas regras de isolamento, mas me vejo na obrigação de falar sobre, porque não é o momento da gente afrouxar agora, principalmente com os números crescendo dia a dia de mortes, né? E agora a gente teve uma mudança em como esses números são informados para a gente. Então, apesar de todos os governos, né, federal, municipal também já está querendo afrouxar, o governo estadual, eu acho que é o momento da gente ter consciência de permanecer dentro de casa o máximo que puder, de lavar as mãos sempre que possível, produtos que vierem da rua, né, foi comprar uma Coca-Cola, lava a Coca-Cola, lava os objetos que adentrarem a casa de vocês, tá? Porque me preocupa muito quais serão os resultados, né, desse afrouxamento assim tão cedo. A gente ainda está crescendo na curva, não faz sentido afrouxar agora. Mas são outros interesses que eu não vou aqui abordar com vocês, até porque não é meu papel. Eu só queria realmente pedir a vocês para continuarem, né? Acredito que muitos estão fazendo, eu mesmo estou fazendo. Eu sei que é cansativo ficar sempre em casa, mas já estamos há 3 meses e afrouxar agora eu acho que é um caminho sem volta, tá? Então vamos continuar a aula. A gente na última semana viu tabela periódica, né? Então essa aqui é a nossa tabela, eu deixei algumas anexadas lá para vocês, tá? E aí ficou faltando um conteúdo muito importante para depois eu corrigir o exercício, tá? Eu vou fechar a aula com a correção. Mas só para a gente relembrar aqui, a gente viu quais eram elementos representativos e quais eram os elementos de transição. Então só para a gente lembrar aqui onde a gente se localiza na tabela, né? Esses grupos mais altos, esses 2 grupos aqui e esses 6 grupos são os elementos representativos. A galera que está na parte baixa são os elementos de transição. E aí, o que acontece com esses elementos representativos? Acontece uma coincidência. A posição que esse elemento vai se encontrar, se ele for representativo, vai indicar alguma coisa para a gente. O quê? O período que esse elemento estiver, que é a linha deitada, a linha que ele se encontrar, o período, ele vai me indicar o número de camadas que o elemento tem. Só os representativos, tá? Os de transição, isso não vai acontecer. E o grupo, que é a coluna ou família, grupo ou família, que esse elemento estiver, vai me indicar o número de elétrons que ele tem na última camada, que são os elétrons de valência. Isso é muito importante para a gente quando a gente começar a ver ligação química, porque a ligação química ela acontece com os elétrons de valência da última camada. Então eu vou ter que saber quantos elétrons esse cara vai ter na última camada. Se o elemento for representativo, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica. Vou pegar aqui um exemplo, ó, o cloro. Onde que se localiza o cloro? Ele está aqui na minha tabela, ele é um halogênio, né? E aí, se eu quiser saber quantos elétrons o cloro tem na última camada, como é que eu faço? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica seguindo lá o diagrama de Pauli. 1s2, aqui são 17, né? 17 prótons, 17 elétrons. Então, seguindo o diagrama de Pauli, eu vou distribuir até o subnível mais energético 3p5. E aí, quando a gente arruma em camadas, ó, a primeira camada K com 2, a segunda camada L com 8 e a terceira camada M com 7 elétrons. Isso dá muito trabalho se eu sempre tiver que fazer a distribuição eletrônica. Quando o elemento é representativo, um desses ou um desses aqui, sua posição já me diz quantos elétrons ele tem na última camada. Então o cloro se encontra aqui, ó, terceiro período. 1, 2, 3, terceiro período. Se é terceiro período, quer dizer que ele vai ter 3 camadas, no caso K, L e M. E o grupo que ele se encontra, que é a coluna, vai me dizer quantos elétrons de valência ele tem.
Então, olha aqui, o grupo que o cloro se encontra é 17 ou 7A. Antigamente, a gente dizia que os elementos representativos eram A, 3A, 4A, 15A, 16A. Hoje, a gente já enumera direto, de 1 a 18, as colunas. Então, você olha a coluna, a família que ele está. Ele está na família dos halogênios, grupo 17 ou 7A. Isso quer dizer que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Olha aqui a situação do cloro. 3 camadas, porque está no terceiro período, e 7 elétrons na camada de valência, porque ele se encontra no grupo 7A ou 17. Então, quando a gente for ver ligação química, isso aqui vai quebrar muito galho, porque você não vai precisar ficar fazendo a distribuição do elemento. Isso vai acontecer com os elementos de transição? De jeito maneira. Aqui nos elementos de transição, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons de valência o cara vai ter, tá? Então, aqui, ó, essa tabela que eu dei para vocês, ela indica quais são os subníveis mais energéticos. Esse bloco aqui, todo mundo é S1. Esse segundo, S2. Aqui no meio, a galera vai até D, ó. D1, 2, 3. Lembra que o subnível D ele vai até 10. O subnível P, ele vai até 6. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Você consegue saber qual é o subnível mais energético do elemento só olhando a posição dele aqui na tabela. O cloro, ele se encontra aqui, ó, no 3P5. Terceiro período, 7A. Esse aqui é o cloro. O cloro, o subnível mais energético dele é o 3P5. Se você quiser comprovar, ó, olha aqui a distribuição eletrônica dele. Eu sei que eu vou distribuir até 3P5, tá? Então, vamos ver mais um exemplo, né? Pra gente poder fixar esse trem. Vou fazer agora com selênio. Então, de novo, ó. Isso só acontece com os representativos. Esse bloco aqui ou essas duas famílias. O selênio se encontra no quarto período. O período, a linha deitada, vai me dizer o número de camadas. Então, se esse camarada aqui está no quarto período, ele tem 4 camadas. Quais? Começa pelo K, né? K, L, M, N. Já sei que a N, a quarta camada, é a última camada dele. E o grupo que ele se encontra, a família que ele se encontra, vai me dizer quantos elétrons tem na última camada, que são os elétrons de valência. Então aqui, ó, se ele está nos calcogênios, né, essa galera aqui recebe o nome de calcogênio. Aqui está faltando a última linha, ó, completar a última linha. Mas aqui ele é calcogênio, grupo 16. Eu sei que ele vai ter 6 elétrons na última camada. E aí tem duas formas da gente fazer. A primeira é fazendo a distribuição dele. Eu tenho aqui, ó, o número de prótons 34, que é o que está aqui em cima. Fiz a distribuição seguindo o diagrama de Pauli, né? 1S2, 1S2, 4P4. Se você arruma em camadas, ó, camada 1 com 2, a camada 2 com 8, a terceira com 18, ó, 2 mais 6, mais 10, 18. E a última camada com 6, sendo 2 mais 4 daqui. Eu sei que essa daqui é a última camada, mas precisava eu fazer a distribuição? Só se o enunciado da questão pedir, né? Faça a distribuição do selênio, aí tem que fazer. Mas se você estiver fazendo ligação química, não precisa fazer essa distribuição toda. É só você olhar a posição do selênio na tabela. Qual é o período dele? Quarto período. Então, eu sei que são 4 camadas. Aqui, ó, K, L, M, N. Qual é o grupo dele? A família, 16. Ou seja, 16 ou 6A. Ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Quarta camada, que é a N, né? Com 6 elétrons na camada de valência. Aí você vai falar assim, porque vocês sempre falam isso, né? Luciane, por que você não ensinou esse troço antes? Porque a gente tem que aprender de todos os jeitos, tá? A gente tem que aprender a fazer distribuição, a gente tem que aprender a olhar a tabela, tá? Só para vocês entenderem que uma informação complementa a outra, comprova a outra, é a prova real, tá? Ainda assim, ó, eu olhando a minha tabela periódica, eu consigo determinar quem é o subnível mais energético daquele elemento. Onde se encontra o selênio? A gente viu aqui, ó, quarto período, 16. Então, ele tá aqui, ó, quarto período, 16 ou 6A. Aqui é uma tabela antiga, tá vendo? Ele conta com A.
3A, 4A, 5A, 6A. Aqui está o selênio, o subnível mais energético dele, 4P4. Eu não precisaria fazer a distribuição toda para determinar quem é o subnível mais energético. A tabela periódica, só em olhar e achar a posição do elemento, eu já consigo determinar isso, tá? Outra questão, deixa eu aproveitar aqui essa tabela, que é mais antiga. Aqui vocês reparam que é 1A, 2A, que são representativos. Aqui também, 3A, 4A, 5A, vai até 8A, né? Que são representativos. O grupo B, que são os elementos de transição, ele não chama de A, ele chama de B. Isso é uma enumeração antiga, mas pode ser que numa prova caia ainda, tá? Então a gente tem a numeração nova, que é contar direto os grupos, ó, 1, 2, 3, 4, até 18. Ou você chamar os representativos de A e os de transição de B, tá bom? Então vamos corrigir lá as questões que ficaram semana passada. Não me lembro a página, mas eu lembro que eu deixei lá para vocês. Então ele fala aqui, questão do Cefet. Os elementos químicos classificados em uma mesma família da tabela periódica são. Aqui você tinha que achar os elementos na tabela, né? Olha a situação do magnésio. O magnésio tá aqui, ó, magnésio. O cálcio tá aqui embaixo e o berílio está cá em cima. Então, os elementos que estão na mesma família, no mesmo grupo, como é que é o nome dessa família toda aqui? Recebe um nome especial. São os metais alcalinos terrosos, né? Esses três elementos estão na mesma família, tá? Então, letra E. Aqui, ó, o boro tá aqui, ó, o boro tá aqui, o silício cá embaixo, já é outra família, já é 14. O arsênio está aqui, o arsênio. São três famílias diferentes, tá? Então, vocês tinham que olhar a própria tabela periódica. Questão 3. O silício é um elemento químico muito comum, presente, por exemplo, na areia da praia, em microprocessadores de computador. Em relação a esse elemento, e utilizando... Ai, que um enunciado gigante. E utilizando a porção da tabela periódica da figura, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome do elemento químico com uma camada, a menos, e o nome do elemento químico com um elétron a mais na camada de valência. Ai, meu Deus, socorro. Vamos de novo. O nome do elemento químico com uma camada a menos. Ele quer com uma camada a menos. Olhando o que a gente acabou de aprender, ó. Primeiro eu vou encontrar o silício. Ele está aqui. A primeira informação que ele quer é um elemento químico com uma camada a menos. A camada, o silício não é elemento representativo? Os elementos que vão ter uma camada a menos se encontram no período acima, porque se ele está no terceiro período, todo mundo aqui tem 3 camadas. Para ter uma camada a menos, tem que ser qualquer elemento no período acima. Então, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e ônio servem como resposta, porque esses têm uma camada a menos. Voltei na questão. Ele fala aqui, letra A, germânio. Onde está o germânio? O germânio está exatamente embaixo. Então, o germânio tem uma camada a mais, não uma camada a menos. Então, onde tiver germânio como primeira opção, eu já vou eliminar. Na letra C, ele me dá o alumínio como opção. Onde está o alumínio? O alumínio, ele está no mesmo período que o silício. Então, ele tem o mesmo número de camadas, que são 3, né? K, L e M. Então, também não me serve a letra C. Só pode ser o carbono, né? Porque o carbono aqui na letra D e na E. Mas vamos ver o porquê. Olha onde é que está o carbono. O carbono está exatamente um período acima. Está um período acima, então ele tem uma camada a menos. Está no segundo período, né? Uma camada a menos. Então, já sei que o primeiro elemento que ele está citando é o carbono. Depois, o nome do elemento químico com um elétron a mais na camada de valência. Um elétron a mais na última camada. Vamos combinar aqui, ó. Todo mundo que está na 13, na 13ª família, tem 3 elétrons na última camada. Todo mundo que está aqui na 14 tem 4 elétrons na última camada. Foi o conceito que a gente acabou de ver. O grupo, ele me diz quantos elétrons tem na última camada. Então, o silício, ele está aqui, ele tem 4 elétrons na última camada.
Quem vai ter um elétron a mais na última camada? A galera que estiver no grupo seguinte. O nitrogênio, o fósforo, o arsênio, todo mundo aqui. Quem ele me dá como opção? Alumínio. O alumínio é o contrário. O alumínio está num grupo anterior. Então, ele tem um elétron a menos. Ele quer um Ele quer um elétron a mais. Então, a gente vai ficar com o fósforo. Por que o fósforo? O fósforo está aqui do lado, ó, no grupo do lado. 15 ou 5A, todo mundo aqui tem 5 elétrons na última camada. Um a mais do que o pessoal que está no grupo 14, tá? Próxima. Essa aqui, ele me dá um esboço, né, de uma tabela periódica. E cuidado que ele quer a opção incorreta, tá? A gente geralmente dá como resposta certa. Presta atenção no enunciado, no comando da questão. Então, vamos eliminar aqui e ver o que está certo, né? O elemento químico representado por 2 é um gás nobre. Onde é que está o 2? Aqui. Todo mundo que está aqui é realmente gás nobre, tá? Esse grupo todinho é a família dos gases nobres. Então, a letra A está correta. O elemento químico representado por 7 possui número atômico igual a 36. Cadê o 7? Cadê? Aqui. Esse elemento químico aqui possui número atômico igual a 36. Não sei, eu tenho que pegar uma tabela real e consultar. Esse elemento 7 está no quarto período. Ó. 1, 2, 3, 4. Quem é o quarto período? 1, 2, 3, 4. É o criptônio. O número atômico dele é 36? É 36. Então, aqui também está correto. O elemento químico representado por 9... Aqui, esse camarada aqui. Já tenho que procurar ele na tabela periódica. Possui a massa igual a 133. Então, vamos olhar a tabela, ó. Ele é o penúltimo aqui, né? É esse cidadão aqui, que é o césio. A massa, 133. O que acontece, gente? Essa massa aqui, ela não foi arredondada. Toda vez que a gente for usar agente nas nossas aulas, tá? No ensino médio, a gente vai arredondar esse valor para o número mais próximo, para o inteiro mais próximo. Então, se aqui é 132,91, a gente não vai usar esse valor na hora de for fazer nossas contas. A gente vai arredondar. 133 é a massa dele. Então, aqui também está correto. O elemento químico representado por 1, quem é o elemento químico 1? É o hidrogênio, né? O menor deles. É um gás à temperatura ambiente. Sim, o hidrogênio, que é esse elemento químico aqui, à temperatura ambiente, ele se encontra no estado gasoso, correto? Ou então só pode ser a letra E, né? Já vou marcar. Não vamos ver o que está errado nela. O elemento químico representado por 10, que é esse cidadão aqui no meio, pode ser classificado como alcalino terroso. Eu nem vou procurar ele na minha tabela, porque alcalino terroso é essa família aqui. São esses elementos que estão aqui que são alcalino terroso. O 10 é elemento de transição. Totalmente errada a questão, tá? Próxima. Os cloratos são agentes oxidantes úteis. O clorato de potássio, que ele me dá a fórmula, por exemplo, é usado como fonte de oxigênio em fogos de artifício. Blá, blá, blá. Os elementos que o constituem na ordem indicada da fórmula pertencem às famílias do. Então, ele quer saber o nome da família do potássio. Olha a tabela periódica. Calcogênio, de jeito algum. Alcalino terroso, nem eu lembro, tem que olhar a tabela. O potássio está aqui, ó. Primeira família. São os metais alcalinos. Alcalino terroso é a segunda, né? Então, o potássio é metal alcalino. Já sei que não é a A, só pode ser a B, a D ou a E. O cloro. O cloro tá aqui, ó. Família 17 ou 7A, são os halogênios, né? Então, o cloro não pode ser calcogênio, a gente já sabe que é a letra D. Alcalino terroso, halogênio. E vamos confirmar o oxigênio, que realmente é um calcogênio, né? Toda a família do oxigênio são os calcogênios, são os 7 porquinhos livres, ó. Os 7 porquinhos livres são os calcogênios. Então, aqui letra D de Deus. Questão 6 do IME, ó. Considere as espécies 1 a 4 e o arcabouço da tabela periódica, representados à figura, né? Então, aqui ele me deu um esboço da tabela.
Assinale a alternativa correta. Então, eu já sei que ele quer a certa. Olha só, gente. Esse elemento 1, esse 9p aqui, quer dizer que no núcleo tem 9 prótons. E na eletrosfera, 10 elétrons. 11p, o elemento 2, tem 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. 20 prótons no núcleo, 18 elétrons na eletrosfera. Lembra que a gente viu, quando a gente estudou estrutura atômica, a gente viu que o número de prótons é o que identifica o meu elemento, é o meu RG, né? Minha identidade do elemento. Então, para eu identificar o camarada, tem que ser pelo número de prótons. Não pode ser pelo número de elétrons, porque eu perco e ganho elétrons, né? Os cátions e ânions são formados, tá? Então, isso é bem importante vocês frisarem. Letra A. A espécie 2 é um gás nobre. A espécie 2 é um gás nobre. Tem 11 prótons no núcleo. Eu tenho que procurar o elemento número atômico 11. Quem é? É o sódio. O sódio, se encontrando na primeira coluna, a gente sabe que ele não é um gás nobre. Os gases nobres são aqui, ó, da última coluna. Então, a questão A está errada. O elemento 2 é o sódio, ele não é um gás nobre, ele é um metal alcalino. A B. A camada de valência da espécie 1 pode ser representada por... Então, lembra daqui, NS2, NP5. N é a camada, pode ser a camada 2, 3, 4. E o S2 é o subnível, S2, P5. O elemento 1, se eu olhar na tabela periódica, eu tenho que saber identificar quem é que tem 9 prótons no núcleo. Então, vamos à tabela. O elemento que tem 9 prótons no núcleo está aqui, ó, é o flúor. Lembra quando a gente viu a camada, a tabela periódica que distribui pelos subníveis? Aqui, todo mundo é P. P1, P2, P3, P4, P5. Então, se eu fizer a distribuição do flúor, eu vou acabar em P5. E aqui acaba em P6, tirando o hélio, né? Voltei à questão. A camada de valência da espécie 1, que é o flúor, pode ser representada por S2P5. O que acontece? Tá vendo que aqui são 10 elétrons? Se são 10 elétrons, quer dizer que ele ganhou 1. Essa configuração aqui, ó, P5, seria se ele tivesse os 9 elétrons somente. Mas como ele ganhou 1 e ficou com 10, a configuração dele vai ser P6. Ele vai ter lá na sua última camada a mesma configuração de um gás nobre. Então, essa questão está errada. Por que está errada? Porque aqui, ó, não é P5. Ele ganha um elétron e vai ficar com P6. Aqui está o erro. A próxima. A camada de valência da espécie 3 pode ser representada por NS2, NP6. Espécie 3. Vamos ver a espécie 3. Ó. A espécie 3 tem 20 prótons no núcleo e 18 elétrons na última camada. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser semelhante ao elemento que tem 18 prótons, porque ele só distribuiu 18. Vamos procurar na tabela quem é o elemento com 18. Ó, 18 é o argônio. Então, esse elemento que distribuiu ali, ele tem 18 elétrons distribuídos, seguindo lá, 1s2, 2s2, 2s2. Qual é a configuração lá da camada mais energética, o subnível mais energético? P6. O que a questão fala? A camada de valência da espécie 3, eu estou olhando só o número de elétrons, tá? Se vocês procurarem o elemento, vocês vão ver que é o cálcio. Mas a configuração dele, ele vai até NP6, porque ele tem 18 elétrons distribuídos. Então, ele vai se assemelhar à distribuição do argônio. Então, essa questão, essa opção, ela está correta. A questão D. A espécie 4 é um metal eletricamente neutro. Espécie 4 é um metal eletricamente neutro. Bom, neutro ele realmente está, porque são 10 prótons e 10 elétrons. Então, aqui é estado fundamental. Agora, será que é um metal? 10 prótons? Eu tenho que olhar a tabela. Olhando a tabela, quem é que tem 10 prótons? É o neônio. E neônio é metal? Não é metal. A gente viu que metais, a gente separa aqui, ó, faz uma escadinha aqui, nessa parte aqui. Da escada para baixo é metal, da escada para cima é não metal.
Então, essa opção também está errada. Ele não é um metal eletricamente neutro. Ele está eletricamente neutro, mas não é metal. As espécies 1 e 3 são cátions. Lembrando lá no início, né? Cátion é a galera que perde elétron. Então, aqui, ó, o elemento 1, ele não perdeu o elétron, ele ganhou. Então, aqui é um ânion. E a espécie 3 realmente é um cátion, porque perdeu 2 elétrons. Tinha 20 e 20, perdeu e ficou com 18. Mas a espécie 1, ela não é um cátion, tá? Então, a gente ficou com a letra C. Questão 7 da FUVEST, ó. Eles estão jogando lá na tabela periódica, criaram um jogo. A regra do jogo é o seguinte: para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto, cujo constituinte principal é determinado elemento químico. Cada um joga 4 vezes um dado e cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período, de acordo com o número de pontos obtidos no dado. No início da contagem é pelo elemento químico número 1. Então, eles começam a contagem aqui pelo hidrogênio. Numa partida, o objeto sorteado foi latinha de refrigerante. Eu acho que até na última tabela que eu mostrei para vocês, eu dou como exemplo que o alumínio, ele é muito utilizado como, principalmente como latinha de refrigerante, no modo geral, refrigerante, cerveja, etc., constituído por alumínio. E os pontos obtidos dos dados foram... Então, cada um das crianças jogaram o dado e conforme vai tirando uma numeração, ele vai andando ou pelo período ou pela família. Ele quer saber quem é que atingiu o elemento. Primeiro, onde que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar ao elemento que é formador da latinha de refrigerante, que é o alumínio. Isso vocês tinham que saber. Desses aqui, eu não vou fazer de todos. Eu sei que a resposta é da Elza. 4, 6, 6, 1. Então, vamos lá. A Elza jogou o dado 4 vezes e foi andando pela tabela. A partida começa do hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 4. Depois foi o número 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois a Elza tirou 6 de novo. Então, ela vai continuar andando em direção ao alumínio, né? Não tem por que ela descer. Se ela tem que chegar no alumínio, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois ela tirou o número 1. Se ela está aqui no galho, ela sobe uma casa e chega no elemento alumínio, tá? Então aqui, ó, a pessoa que chegou ao elemento alumínio foi a Elza. Se vocês procurarem um outro, vamos fazer o do Bruno, por exemplo. O Bruno, 5, 4, 3 e 5. Então, 5. Começou daqui, ó. Deixa eu fazer com outra cor. Começou daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Depois 4. 1, 2, 3, 4. Depois 3, né? 1, 2, 3. Depois mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com essa numeração, ele não consegue chegar no alumínio. E aí vocês tinham que fazer com cada um da numeração, né, dos jogadores, tá? Mas a gente fica com a letra E de Elza. Essa questão 8 é a questão da UERJ, sobre tabela periódica com propriedade, falando de propriedade química. A gente não viu ainda as propriedades químicas, então o que eu vou fazer? A resposta aqui, se eu não me engano, é letra D, tá? Mas a gente vai resolver de novo essa questão depois que a gente vê raio atômico, volume, depois que a gente vê eletroafinidade, tá? A gente não viu ainda propriedade periódica, então eu vou refazer com vocês depois essa questão, tá? Beijinhos, se cuidem, tá?